Fala, galera do Travinho Esportes! Opa, vocês estão vendo que essa voz não é minha, né? Mas eu tenho certeza que mesmo que não tivesse os créditos aqui, vocês saberiam quem é. É a Kelly Matos. Tudo bom? Tudo, Kelly. Obrigada por nos receber Muito aqui obrigada. Nesse Travinho Entrevistas especial do Dia do Jornalista. E a gente obrigada. Aqui selecionou, né, na figura da Kelly, uma homenagem ao nosso trabalho, né, Kelly? Sem como dúvida, que é importantíssimo, né? Nós estamos aqui no estúdio da Rádio Gaúcha, onde Isso. muitos jornalistas trabalham, né? Que é uma profissão tão importante, tão necessária. Como é que foi teu início no jornalismo? Comecei a trabalhar primeiro na Rádio Bandeirantes, eu fiz um estágio na Rádio Bandeirantes e depois eu vim aqui fazer estágio na Rádio Gaúcha. Quando eu vim fazer o estágio, eu comecei a gostar muito de rádio. Eu gostava da maneira de tu te comunicar, porque eu acho que o rádio ele tem uma vantagem sobre os demais veículos, que é você não precisa estar parado aqui sentadinho para ouvir rádio. Logo depois do meu período de estágio, fazer a vaga que surgiu era de política, num programa que era apresentado então pela Ana Amélia Lemos, pelo André Machado, pela Rosane de Oliveira, né? Hoje é conduzido pelo Daniel Escola, pela Carolina Bahia, e eu fui fazer essa vaga de produção. Aí é que eu fui parar na política. Agora, nunca que eu tinha imaginado assim, né? Vou me focar nisso, entendo. Comecei a ler, comecei a estudar, depois fui para Brasília, então surgiu esse momento assim de me dedicar a isso e me encontrar. Eu gosto muito do que eu faço. E aí tu falaste, foi pra Brasília lá, aquele mundo à parte, Jesus, né? Aquela confusão. E tu era guria novinha, bem nova, né? Eu comecei na Rádio Gaúcha com 18 anos. Eu digo, eu só tenho essa imagem, óbvio, porque eu estou fazendo 11 anos de Rádio Gaúcha esse ano. Gente do céu. De RBS, né? Porque eu fui para Brasília e fui acompanhar tudo aquilo, mas para mim, como eu trabalhava com política em Porto Alegre, eu fazia produção de um programa. Então, basicamente para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, para o nosso internauta entender, a pessoa que telefone, faz os contatos, prevê as entrevistas. Então, eu tinha que falar com o senador, com o ministro, com o deputado. Então, as pessoas me conheciam em Brasília. Aí, quando eu fui a Brasília a primeira vez, pra mim era como se fosse a Disney. Eu tava vendo, sabe, tipo que nem criança, né? Nossa, o Mickey Pateta. Eu digo, nossa, o Ministério da Fazenda, meu Deus, o Banco Central. Tudo aquilo que tu falava antes, agora aquilo veio no meu coração assim, bateu. Eu digo, é aqui que eu quero ficar. Eu pensei assim, eu quero trabalhar aqui, eu quero ter essa experiência. E assim foi acontecendo. Acompanhei muita coisa. Os protestos de 2013, aqueles não me representam, né? Que as pessoas foram pra cima do Congresso Nacional. O julgamento mensalão, tudo. E a gente já achava naquela época que, meu Deus, a crise política já tinha chegado ao alto. Não que sabia, nada. Né? Nem veio Lava Jato e veio vinha. tudo. Mas eu fiz, mesmo voltando para Porto Alegre, eu tive a felicidade, eu digo em termos jornalísticos, né? Em termos de cobertura, de acompanhar muito de perto todas as etapas desse processo, né? Do impeachment. Eu fui a Brasília, né? A rádio, como eu tinha conhecimento. Tu e o Daniel Escola também lá, né? Acho que vocês se revezavam em quem dormia menos, né? Exatamente, chegava uma hora que eu disse assim, teve uma hora muito engraçada que eu tô aqui, a gente estava sentado no chão, porque no primeiro momento o Senado não se preparou com cadeira e eles não imaginavam que ia ter tanta gente, tantas emissoras, tinha gente de tudo quanto era país, assim, foi realmente, e o Senado não se preparou nesse sentido, todo o resto tava. E aí a gente sentava no chão. E eu tava comendo um sanduíche, porque não dava tempo de almoçar, jantar e tal. E eu fui dar uma mordida, de ai, graças a Deus, agora eu vou comer. E eu fui dar mordida, o Escola, Kelly Matos, eu falei, cara, tu tá na minha frente, tu tá vendo que eu tô comendo um sanduíche? E aí eu, tipo, engole aquilo, né? E aí eu, né, pois então, né, o Senado, me levantei já pra correr e ver o que estava acontecendo, e o sanduíche ficou ali. E foi o sanduíche, exatamente. E a minha mãe me ligou e falou, tu tava comendo? Eu falei, tava tentando, né, mãe? Não deu, mas faz parte do jogo, assim. Eu nem sei se eu posso falar isso, do impeachment na Câmara, a cobertura foi tão longa, que foi aquele domingo, né, se vocês lembrarem, que chegou 1h da manhã, Sim. Eu percebi que não tinha feito xixi. Falei, caraca, tipo assim, o dia passou. Daí saiu uma matéria na Veja. Sim, mas na adrenalina também, né? Não, porque tu sai correndo. Eu vi uma matéria na Veja depois que o presidente da Câmara saiu uma vez só pra fazer xixi. Eu falei, então ganhei dele. Porque eu não fiz. Eu fui, né, enfim, 1h da manhã que eu fui me dar conta. Bom, depois desse período em Brasília, volta pra
aqui começa um timeline. O que está rolando a trilha aqui, estivéssemos, eu já teria me permitido dizer que o argentino não aguentou a mulher, né? De férias. Meu E se jogou Deus na do mureta. céu, Alexandre Mas não Fetter. não estamos. Eu falei, Eu condicionei. já tenho que segurar o Davi, Fetter, não faz, pelo amor. Programa totalmente novo, assim, né? Num horário que era Ousado. polêmica, né? Tinha o polêmica, já era aquele formato, assim, que já estava super consagrado com Lauro Quadros. E aí, sabe? Cara, que foi. desafio. Porque Foi mesmo. daí tu fala um pouco de política também, mas daí já é geral também, né? Porque Ele é vocês geral. falam com artistas. Tony Ramos né? falou da carne, né? Então, A sua pergunta Como é é que muito surgiu boa isso? porque ele é inovador e muito ousado para uma emissora como a Rádio Gaúcha, que teve a felicidade de entender que era importante abrir-se para novidade, para timeline mesmo, para o que as pessoas estavam a discutindo nas redes linguagem sociais. é jovem, né? A linguagem não mais tem mais dinâmica, aquele assim. formato, né? O correspondente para a rede. Não, a gente fala com a pessoa, tudo bom? Como é que Sim, tu tá? isso mesmo. Se comunicando, porque o Sim. importante é se comunicar, né? O Sim. importante é que a pessoa que esteja do outro lado, né? Que esteja no carro, que esteja no banho, que esteja fazendo compras, enfim, onde ela estiver ouvindo a Rádio Gaúcha, ou se ela estiver fora do Brasil, que ela entenda aquilo que a gente está falando. Então, a comunicação, se a gente pegar... todo mundo, né? Todo mundo já compreendeu isso. O Jornal Nacional, o Bonner se levanta. Quem imaginou que o Bonner ia levantar? O Eloy Zorzeto ainda não levanta, mas quem sabe vai levantar mais pra frente, né? Eu acho que o timeline, inclusive, era um espaço necessário, porque às vezes a Rádio Gaúcha, como tinha programas muito segmentados, por exemplo, você encontra política no Atualidade, você encontra esporte no Sala de Redação. Tinha algumas entrevistas que não tinha como espaço. Por exemplo, o Tony Ramos. Sim. Em que programa ele ia entrar? E ele é importante ser ouvido, porque Claro, todo mundo lembrou do Tony Ramos quando deu o troço da claro. carne, né? E aí o timeline abriu essa possibilidade. Uma curiosidade que eu tenho, se surgiu na hora ou se tu viu que a gente tem que falar desse assunto mesmo. Tu falaste de um caso teu, né, de abuso. Vocês estavam tratando de abuso sexual, né, da propaganda lá e tal. Da escola, da campanha, né? da escola, Isso. que tinha aquela campanha contra daí, né, das gurias nas Era redes uma sociais. campanha que dizia assim, deixa o não em casa. Deixa o não em casa. Daí as gurias tinham feito e trago nunca, né, uma coisa assim, Isso, E aí tu falaste, tu já tinha pensado nisso? Porque eu acho que esse é um outro assunto que talvez também não tivesse espaço para ser tratado Jamais. aqui, entendeu? É importante falar sobre isso, Muito até importantíssimo. puxando para nós, mas mulheres, né? Quanto Sem isso aí é importante pra gente trazer, pra gente discutir e defender também, né? Não, é importantíssimo. A gente tem que falar muito sobre isso. E também, de novo, que eu falo, felizmente a Rádio Gaúcha hoje tem mulheres nos seus microfones. Tem algumas dores que só a gente sente, né? Com certeza. Tem algumas coisas Com que só a gente certeza. sabe. E nesse dia eu posso mostrar assim o espaço físico. Normalmente o Potter senta aqui, eu sento aqui, isso é de praxe. Esse computador aqui que vocês estão vendo fica o Davi, né, no Skype. E eu sento na outra cadeira, lá do outro lado. E aliás, nesse dia eu sentei na outra cadeira. Não sei por que cargas d'água, o fio não foi, não sei o que. Eu sentei, nunca mais sentei naquela cadeira que eu aquele dia. Foi tão assim traumático na minha vida que eu nunca mais. Eu puxo o computador pra cá. Daí o que aconteceu? Eu não tava vendo o Davi. Eu tava lá. E aí aconteceu da menina... do Davi, que tem uma postura assim, né? Naquele momento, ele teve aquela postura de contrapor a menina. E eu só queria, eu juro que eu só queria defender ela, porque eu concordava com o que ela tinha dito. E aí, eu quis mostrar pra ele, eu digo, olha só, porque, por exemplo, a gente passa por situações assim, um dia eu fui assaltada e tal, o cara foi horrível, foi pra cima. E o pior, e aí eu chorei. E eu falei, putz, hoje pensando, você falou, eu não devia ter chorado. Mas eu não sei, me emocionei contando aquela história e tal. Que não tem como, acho que a né? adrenalina, o relembrar, enfim, foi sem querer. Foi só querer tomar o lado eu mulher, né? eu queria defender. E era melhor se eu tivesse defendido os meus argumentos sem ter chorado. Mas como eu chorei, nossa, esse programa enlouqueceu. Rendeu, né? Nossa, pegou fogo, as pessoas me ligaram, queriam que eu escrevesse texto. Eu lembro que eu saí daquele dia, eu digo, eu vou sair daqui, fui lá pra beira do Guaíba, assim, dar uma respirada pra voltar ao prumo, e depois conversei com o Davi, tudo certo. O que eu acho que a gente tem que falar, e é muito importante, as mulheres, como por muito tempo elas não ocuparam postos de destaque,
e porque a cultura foi assim, né? Porque a gente só via homens deputados. Olha a maioria do Congresso, a maioria é homem, né? Continua. No futebol, a gente tem poucas mulheres ocupando esse espaço. Então, o sentimento masculino prevaleceu. Então, quando uma mulher fala assim, eu não quero, não é que eu não acho que eu tenho que lavar louça, eu acho que eu tenho que falar de futebol. Então, ainda há essa feminista, tá fazendo mimimi. Não, cara, eu acho que a gente pode discutir. E acho que as futuras gerações, elas vão compreender isso muito melhor. A nossa geração já tá dizendo, não, peraí, tu vai me respeitar. Com não, certeza. Tu tá pensando o quê? Acho que tu acha que eu vou fazer supermercado? Por que tu não vai fazer supermercado? Por que tu não vai lavar louça? Mas eu entendo que são resistências, isso é cultural. Acho que a gente também tem que respeitar o tempo das mulheres de se encorajarem, né? De compreender isso também que a gente está passando. É um fenômeno, né? Eu brinco muito que agora tem no sertanejo o feminejo, né? Porque as mulheres... Antes era o homem que traía a mulher e voltava para casa, ligando, chorando, né? Vou chorar, desculpa, mas eu vou... Agora não, é a mulher que vai... Tá dando R$50 pra ele. Toma aqui os R$50. E se quiser, pode ficar com troco. Então, assim... Em várias áreas da sociedade, que bom que as mulheres não é que a gente quer ser maior que os homens, a gente só quer ser igual. Exatamente. Né? E a gente é igual. Então a gente merece, acho que tem que discutir sempre. A gente entrevistou no Timeline outras mulheres com esse tipo de pensamento. A Fernanda Abreu foi uma que veio aqui no estúdio. A Titi Miller, né, que teve toda aquela polêmica, também falou sobre isso. Aí eu perguntei pra ela, Titi, até quando a gente vai ter que falar isso? Tipo, quanto tempo a gente vai levar? Ela falou, Kelly, você imagina... Se a nossa geração tá assim, imagina as nossas filhas. Então, se o pessoal tá incomodado com a gente, preparem-se, porque vem aí as nossas filhas. E falando, então, também de mais mulheres tomando seus espaços, tu tomando aqui no meio da almarada aqui no estúdio. Kelly Matos, a primeira mulher no sala de redação. Não, mas pra ti não tem remédio, cara. Tu tem que parar com esse negócio de falar uma coisa e no minuto seguinte... A Kelly quer falar. Dizer. A Kelly tem todo o direito. Tá, isso é melhor que Messi dizer. Minuto Kelly Matos. O Minuto Kelly Matos. Eu acho que um assunto que a gente pode falar e que me deixou mais triste como colorada do que o caso do TAS, né, da corte arbitral, é a lesão do Danilo Fernandes. E partindo para o esporte também, tu já gostava de esporte, já acompanhava esporte? Eu gostava, sempre gostei, sempre procurei entender, ler, saber mais, vejo jogos. Quando eu estava em Brasília, aí para acompanhar jogos do Inter, eu tinha que esperar o Inter jogar com algum time de Goiás. Então pegava o carro, ia até o Serra Dourada, que dá o quê? Umas 2 horas de Brasília lá, e ia assistir o Inter. Nossa. Ia lá, fui assistir, era legal, assim, fui assistir. Porque a gente ficava... Brasília não tem futebol, né? Ficava órfão, assim, no meu time, queria ver. Vim para a inauguração do Beira-Rio, para a reinauguração, né? Tava aqui, me emocionei. Eu sempre gostei de futebol, né? E com respeito muito grande pro Grêmio, porque meu avô é gremista, né? Minha mãe e meu pai são colorados, mas meu avô é gremista, meu tio é gremista, enfim, com respeito muito grande. Aí surgiu a ideia de colocar uma mulher no sala. Eu falei, vocês estão brincando? Vocês estão loucos. Lá vai a Kelly, se eles se novo, matam né? entre si, entre homens, eles não vão respeitar uma mulher. Nunca, imagina, tipo, eu no meio dessa gente louca. E aí o Cacalo brinca muito comigo, porque ele diz assim... Né, o Pedro diz, é a primeira mulher no sala, e o Cacau diz, talvez seja a última, porque, né, vocês não respeitam, fico falando, sei lá, palavrão e coisa. Aí o Vianney já diz, mas tu não quer tratamento igual? Eu digo, eu quero, mas eu quero respeito também. Fazem piada, e às vezes sai uma piada machista, eu digo, olha, eu conheço a mulher de vocês um por um. Eu vou falar o nome de uma por uma. E vou parar a palhaçada. E assim a gente vai. Eu acho também, às vezes o pessoal brinca também, como é que tu aguenta? Porque eles falam as coisas assim. Mas eu disse, se tiver que ser eu para abrir espaço para que outras possam vir, beleza, vem comigo, né? Talvez seja necessário, porque as mulheres estão no estádio, as mulheres entendem de futebol. Jogam, olha né? o jogo agora, aí. né? Que maravilha, o time do Grêmio, o time do Inter com a Duda. Então, assim, não tem mais esse papo de que, é só homem. Quando eu era criança, eu lembro que a gente tinha que ir com calça e um abrigo amarrado, né? Porque, meu Deus, né? Tinha aquela coisa, né? Vai mulher, meu Deus. Eles vão fazer não sei o quê. Hoje, a mulherada toma
conta e entra lá e faz e acontece, né? O Inter teve uma ação muito bacana no Dia da Mulher, que foi permitir a entrada das mulheres gratuitamente, e o estádio lotou e foi massa. Bom, brigadão mesmo, muito Kelly. Muito obrigada, pessoal, a equipe beijo. toda do Travinha que tá aqui, eu agradeço muito, de verdade. Obrigada. Eu sou, assim, uma entusiasta de mulheres que fazem jornalismo. Parabéns pelo teu trabalho. Para os nossos, né, acompanhantes, ouvintes, internautas, leitores, o que quer que sejam, porque todo mundo pode ser o que quiser, essa mesma vibe. E muito obrigada, de novo, para os jornalistas, parabéns, né? Isso e que a gente possa se encontrar muitas vezes. Com certeza, vamos sim. Então tá, acabamos aqui então o nosso Travinha entrevista especial de hoje. Deixamos aí o nosso parabéns a todos os jornalistas batalhadores como nós aqui por essa profissão. Valeu, até a próxima.